Hey guys, what's up? Olha eu aqui mais uma vez com um bate-papo bem interessante para ajudar você aí a ficar com o seu inglês na ponta da língua. Isso aqui é um vídeo de orientação. Vamos falar sobre lista de chunks of language. E por que é que a gente vai falar sobre isso? Bom, eu sou especialista nesse assunto, pesquiso isso desde 1997, então é mais do que normal que as pessoas me mandem mensagens com a seguinte pergunta: Denilson, onde eu encontro uma lista completa de todos os chunks of language da língua inglesa? Ou algo parecido, né? Elas querem assim uma lista. E eu costumo dizer que quem pede por uma lista de chunks of language ainda não entendeu absolutamente nada do que é aprender inglês com chunks of language, do que é aprender inglês lexicalmente. Portanto, neste vídeo, eu quero fazer uma orientação a você aí que tem essa dúvida e ver se você começa a entender essa ideia dos chunks of language, lista de chunks of language, como é que funciona, ok? Se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se. Toque no sininho, porque assim você vai receber todas as novidades que aparecem por aqui. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, está perdendo muito conhecimento. Afinal de contas, o Inglês na Ponta da Língua está desde 2005 compartilhando conteúdo de inglês na internet. Portanto, encontre-me nas redes sociais e siga, por favor. Vamos seguir aprendendo. Para a gente começar a falar sobre lista de chunks of language e como é impossível ter uma lista completa de chunks of language, sinto muito, você tem que entender o que são chunks of language. E olha que eu já falei muito sobre isso lá no meu site, o inglesnapontalingua.com.br. Afinal de contas, desde que eu comecei o site lá em 2007, eu tenho falado sobre chunks of language. E antes disso, eu comecei a pesquisar esse assunto em 1997, eu já falava sobre chunks of language. Então eu vou tentar resumir para você aqui, bem rapidinho, o que são chunks of language. Então, a definição que geralmente a gente encontra é a seguinte: chunks of language é a combinação de duas ou mais palavras usadas naturalmente por quem fala ou escreve a língua. Então nós temos chunks of language em todas e quaisquer línguas do mundo. No inglês, claro, tem bastante, esse é o nosso foco aqui. Só que o mais importante que você aprender o que são chunks of language é você aprender os tipos de chunks of language. E eu também falo muito sobre isso. Então, para te ajudar a entender melhor, siga assistindo que eu vou te falar agora quais são os 4 tipos de chunks of language que eu, Denilson, uso nos meus cursos, no English Matrix e também no Aprender Inglês Lexicalmente e nas aulas de segundas-feiras, as aulas em inglês com chunks. Tudo isso que eu estou falando para você tem um link aqui abaixo. Então vamos entender os tipos de chunks of language. No meu trabalho como pesquisador nessa área de chunks of language, eu sei que há inúmeros tipos de chunks of language. Mas para deixar de uma maneira mais pedagógica para os meus alunos, sejam os cursos para alunos e o curso para professores, eu costumo falar de 4 principais tipos de chunks of language, que facilita muito você entender essa ideia. Esses 4 tipos de chunks of language são sentenças fixas, sentenças semifixas, collocations e frases especiais. São esses os principais 4 tipos de chunks of language que eu cito muito no meu trabalho, nas minhas aulas, nos meus cursos, enfim, palestras, onde quer que eu vá. A não ser que eu esteja falando com um público mais específico, como professores de inglês, aí eu falo de outros tipos. Mas pedagogicamente falando, esses são os 4 principais tipos. E qual a diferença entre eles? Vou te dar alguns exemplos. Vamos começar falando sobre as sentenças fixas. O que é uma sentença fixa? É uma sentença que ela é usada num contexto específico e ela é do jeito que ela é. Às vezes uma sentença fixa pode ser usada em outros contextos e aí depende do nosso grau de comunicabilidade, o que a gente quer dizer. Bom, por exemplo, what's your name? What's your name? É uma sentença fixa, é um tipo de chunk of language. How old are you? How old are you? É uma sentença fixa, é um tipo de chunk of language. Where are you from? Where are you from? Where are you from? É outro exemplo de sentença fixa e de chunk of language, ok? A gente pode ainda colocar algo como thank you very much. E a resposta, you're welcome. Muitíssimo obrigado, de nada. A gente pode colocar aquela frasinha usada para quando eu não vejo alguém há muito tempo, quer dizer, nossa, há quanto tempo? Em inglês, long time no see. Long time no see. A gente pode colocar ainda algo como it serves you right, bem feito para você.
It serves you right. Então, esses são exemplos de sentenças fixas. A gente aprende do jeito que são, usa nos contextos específicos, nos momentos específicos e sempre do jeitinho que elas são, sem alterar absolutamente nada. Vamos para o próximo tipo de chunk of language agora. O segundo tipo de chunk of language que eu sempre falo para os meus alunos são as sentenças semifixas. Sentença semifixa é aquela frasezinha, aquela sentença que eu aprendo e que eu consigo encaixar uma palavra ou muitas vezes um outro chunk of language dentro dela. Um exemplo bem clássico para você é esse aqui, ó. How do you say blá 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 in English? No lugar do blá 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 eu coloco a palavra que eu quiser ou uma expressão. E aí eu posso dizer algo, how do you say porta in English? How do you say rebimboca da parafuseta in English? How do you say janela in English? How do you say amarelo in English? Então esse how do you say in English é um exemplo de sentença semifixa. A gente tem ainda o do you mind if I... Você se incomoda se eu, por exemplo, do you mind if I sit here? Você se incomoda se eu me sentar aqui? Do you mind if I open the door? Você se incomoda se eu abrir a porta? A gente tem ainda casos como have you ever seen this? Have you ever done this? Exemplos de sentenças semifixas. Temos aqui 3 exemplos. Have you ever? How do you say blá 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 in English? E do you mind if I blá blá blá? Ok? Sentenças semifixas. O próximo que a gente vai falar agora, esse sim dá muito nó na cabeça do pessoal, porque trata-se dos collocations. Muita gente acha que collocations e chunks of language são a mesmíssima coisa. Na verdade, não é bem assim. Collocation é um tipo de chunk of language. Portanto, que isso fique bem claro para você. Afinal, o que é um collocation, então? Collocation é aquele chunk of language no qual a gente tem uma palavra-chave e junto com essa palavra-chave, a gente vai em busca de outras palavras que são usadas com ela, que naturalmente sejam usadas com ela. Por exemplo, eu tenho a palavra livro. Como é que eu falo livro em inglês? Book. Então, eu vou pensar em verbos e adjetivos que eu uso com a palavra book. Eu posso pensar em coisas simples, como buy a book, read a book, write a book, publish a book, thumb through a book, ok? Ou eu ainda posso ter adjetivos, como an interesting book, a thought-provoking book, e assim vai. São inúmeras as palavras que eu uso com book. Inclusive, eu estou com o meu livro de collocations aqui, ó, Combinando Palavras em Inglês, que você encontra na Amazon. O link está aqui abaixo na descrição. Então, assim, lembre-se disso. Collocation é um tipo de chunk of language no qual eu tenho uma palavra-chave e junto com essa palavra-chave eu vou em busca de palavras que sejam naturalmente usadas com ela. Não faça confusão. Collocation é um tipo de chunk of language. O próximo tipo de chunk of language também tem vários exemplos. Vamos falar sobre ele. O quarto e último tipo de chunk of language que eu costumo falar a respeito com meus alunos e professores em cursos é conhecido como frases especiais ou special phrases. As frases especiais são aquelas frasezinhas pequenininhas que a gente costuma usar na fala, né, e que dá mais naturalidade. Pode ser na escrita também, porque tem de vários tipos. Então, por exemplo, eu posso pensar aqui como em off the top of my head e dizer algo como off the top of my head, I don't know the answer. Assim, de cabeça, não sei a resposta. A gente pode pensar no by the way, por falar nisso, a propósito. By the way, did you go to the party last Friday? A propósito, você foi para a festa no último sábado? Tem ainda by all means, all over again, at the same token, on time, in time, from now on, so on and so forth, as far as I know, as a matter of fact. São vários os exemplos de frases especiais. Portanto, você viu aqui que são 4 tipos de chunks of language que eu costumo ensinar, que eu costumo falar a respeito. Sentenças fixas, sentenças semifixas, collocations e frases especiais. Você consegue perceber qual é o problema da gente tentar encontrar uma lista completa de chunks of language? Você consegue perceber que não é assim tão fácil? E veja bem, se a gente parar para pensar em cada um dos tipos de chunks of language, você vai perceber que são milhares e milhares e milhares de exemplos. Se a gente falar só das sentenças fixas, né, e pensar nas inúmeras situações que a gente tem para usar a língua, são várias sentenças fixas. Se a gente pensar nas sentenças semifixas, também são vários exemplos. Se eu pensar em collocations, é só uma olhada, tem dicionário de collocations. Esse aqui é o da Oxford. Olha o tamanho do bitelo. Né? Então, assim, não tem como a gente fazer uma lista completa de todos os chunks of language.
E aí você vai falar, poxa, Denilson, mas essa ideia é tão legal para você aprender vocabulário, gramática e pronúncia de uma maneira integrada, sair daquela coisa de ficar vendo a língua só como regrinha gramatical e palavrinha solta. Eu quero aprender inglês com Chunks. Como é que eu faço para me acostumar com isso? Eu tenho uma ideia para te dar, que eu vou falar agora, que é a seguinte. Faça o meu curso, Aprender Inglês Lexicalmente. Nesse curso, se você quiser aprender tudo e mais um pouco sobre Chunks of Language, esse é o curso que eu recomendo para você. Porque eu vou te ensinar o que são Chunks of Language, os tipos de Chunks, vários exemplos de Chunks of Language, como você encontra Chunks of Language em textos, em música, em filmes, como você aprende a ouvir Chunks of Language, como você aprende a falar, né, mais naturalmente por meio dos Chunks of Language, enfim. É um curso que vai ajudar você a entender essa ideia. Nesse curso, Aprender Inglês Lexicalmente, você vai também aprender a organizar os seus estudos por meio dos Chunks of Language, a aprender gramática de uso por meio dos Chunks of Language, melhorar, como eu falei antes, né, a sua conversação, seu speaking e seu listening por meio dos Chunks of Language. O link para esse curso, para você saber tudo a respeito dele, está aqui abaixo. Ele está em valor promocional, ok? E quem se inscrever, hoje é dia 2 de junho, então quem se inscrever até o dia 5 de junho nesse curso vai receber um exemplar desse livro aqui, o Combinando Palavras em Inglês em Território Nacional, ok? Se você estiver assistindo esse vídeo depois do dia 5 de junho de 2023, essa promoção acabou. Então, clica no link que está aqui abaixo e participe do curso Aprender Inglês Lexicalmente. Se você quiser um curso mais completo, aí tem o English Matrix. Se você é professor e quer aprender a dar aulas usando os Chunks of Language, entender essa teoria e usar isso a seu favor, tem o curso para professores, o Lexical Teacher. Então, olha os links aqui abaixo que você vai encontrar todas as informações para o curso que for do seu interesse. Mas especificamente sobre Chunks of Language, tem o Aprender Inglês Lexicalmente e eu recomendo ele para você, porque é um dos primeiros e mais antigos cursos e acho que o único curso que fala sobre Chunks of Language dentro do Brasil. Então não perca essa oportunidade, ok? E é isso aí, pessoal. Como você pode ver, realmente não tem como termos uma lista completa de Chunks of Language, mas tem como você aí aprender a aprender inglês lexicalmente, a entender a ideia dos Chunks of Language e colocar isso a favor do desenvolvimento da sua fluência em inglês. Bom, se você não quiser fazer o curso, no problem at all. Olha aí, alguns Chunks of Language sendo usados naturalmente. No problem at all. Não tem problema nenhum. É só continuar seguindo minhas dicas aqui no YouTube, lá no site. Se inscreva no canal, toque no sininho, porque assim você fica sabendo das novidades que vem por aqui. E sempre eu estou falando sobre Chunks of Language. Tem as informações lá no site. E claro, se você me acompanhar nas redes sociais, você vai seguir aprendendo, pegando, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para poder melhorar cada vez mais o seu inglês e assim você ficar com o seu inglês na ponta da língua, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu joinha também, deixe um comentário e assim a gente segue nossa conversa por aqui. Até a próxima. Take care!